Bom, pessoal, vamos lá para a nossa aula número 2. Nessa aula aqui, aula 2. Nessa aula 2, nós vamos falar do trabalho da força peso, certo? No outro vídeo, nós falamos que o trabalho é uma grandeza física que mede a transferência de energia. Vamos relembrar que nós falamos na última aula, que eu tenho aqui, que eu tenho um bloco, que ele sai do ponto A, vai até o ponto B. Então aqui ele teve um deslocamento. Que esse deslocamento, ele não vai sair do nada. Lembra lá da inércia? Se ele está parado, ele tende a permanecer parado sob a lei da inércia. Então, se ele sai desse ponto e vai até o ponto B, teve alguma força, Quando eu tenho uma força do mesmo sentido para o deslocamento, um vetor, essa seta aqui em cima aqui, ó, para dizer que é um vetor. Quando eu tenho no mesmo sentido, ele é um trabalho motor, que nada mais é, trabalho é igual força vezes deslocamento. Quando essa força é no sentido contrário, tem uma força aqui, certo? E o deslocamento está para a direita e a força para a esquerda. Então, essa minha força é uma força resistente, que é quando eu tenho aqui, ó, ao contrário do deslocamento, eu tenho uma força resistente, que é a força que é um trabalho negativo. Deixa eu Então vamos lá para a força peso. Aqui o ângulo seja 1, não tem um ângulo em deslocamento e a força. Então vamos lá para o trabalho da força peso. Eu vou apagar esse aqui. Só para lembrar da última aula, aula número 1. Primeiro vamos aqui nessa imagem. Nessa imagem é de um atleta de Olimpíadas, Que essa atleta, ela se chama Jaqueline. Ela ficou em 6º lugar nessa Olimpíadas aqui, em 2019. E o que ela está tentando fazer aqui? Ela está erguendo esses pesos aqui. Então os pesos estavam, eu ponho aqui de roxo. Ele estava aqui, ela está puxando esse peso aqui para cima. Que esse exercício, é halterofilismo, nome esquisito. Então ela está erguendo esse peso para cima. Então aqui, ó, a força dela, a força da mulher que está fazendo sobre esse peso aqui, é uma força resistente. Então vamos ver por quê. Então vamos supor aqui, ó. Aqui eu tenho, vou colocar aqui. Aqui eu tenho uma altura, do solo. Então eu tenho um peso aqui, uma esfera que ela está descendo aqui para o solo. Tá. Qual é as forças que eu tenho atuando aqui? Eu tenho uma força peso, que ela é apontada para baixo. Então aqui eu tenho a força peso. E que é o trabalho? Vendo aqui, trabalho é a
força vezes deslocamento. Põe aqui, trabalho, força vezes deslocamento. Então aqui, ó, nessa situação, o meu trabalho, ele é a minha força peso. Só está atuando aqui a força peso. E aqui eu tenho um deslocamento, né? Ele sai desse ponto e chega aqui no solo. Então teve um deslocamento. Esse meu deslocamento é a altura. Então aqui eu tenho a altura H. Então vamos lá. A força peso, como ele está no sentido do deslocamento, é um trabalho positivo. Está realizando um trabalho motor. Então aqui eu tenho um trabalho positivo, né? E qual é essa força? É a força peso. Nós sabemos que peso é igual a massa vezes o deslocamento. O peso é massa vezes a gravidade. Então aqui no meu F eu vou substituir por mg, que no caso aqui vai ser peso vezes deslocamento. Vou colocar de novo. Então trabalho, esse P aqui, vamos substituir por mg, que é a massa vezes a gravidade. O D é a minha altura, então vai ser PM, trabalho, a massa vezes a gravidade vezes a altura. Aqui, ó, tá. Então aqui o meu trabalho é um trabalho motor. Agora vamos ver nessa situação que eu falei para vocês que a mulher está fazendo um trabalho resistente, trabalho negativo. Então aqui é a mesma coisa. Ó, que eu tenho uma altura H e eu tenho uma esfera, ela está subindo. Então aqui ele está subindo até aqui. A minha força peso aqui, ela está atuando nesse sentido. Então aqui eu tenho a força peso. Então aqui, ó, como eu tenho um deslocamento, vou colocar aqui de vermelho. Então o deslocamento está nesse sentido. Aqui eu tenho um deslocamento, né? E a minha força peso, ela está atuando ao contrário do deslocamento. Então aqui eu tenho um trabalho, aqui, trabalho resistente. Vamos lá. Então eu sei que o trabalho é a força vezes o deslocamento. Qual é a força que está atuando aqui? É uma força, vamos supor que é a força da mulher aqui. Mas vamos ver esse trabalho dessa força peso. Depois nós vamos falar lá. Então a força peso aqui. Aqui eu tenho um ângulo, né, de 180. Então vamos lá. Eu sei que o cosseno de 180, ele é menos 1. Então aqui, ó, trabalho. A força vai ser o peso, igual que eu fiz aqui do lado esquerdo. Peso vai ser mg, a distância é h vezes h. Como aqui eu tenho um deslocamento aqui, ó, um ângulo de 180, aqui eu vou ter cosseno de 180 aqui na frente, ó. Cosseno do ângulo vai ser 180. Esse 180 vai ser menos 1. Então aqui eu tenho menos 1. Por isso que eu tenho um sinal de negativo aqui, ó. Trabalho negativo, massa vezes H, que falta aqui é H. Por isso que eu tenho esse sinal negativo, porque o ângulo aqui, ó, é 180, então o cosseno de 180 é menos 1. Então está explicado quando eu tenho positivo e quando eu tenho negativo. É o ângulo, definição do ângulo. Então vamos lá. Vamos fazer puxar um zoom aqui nessa imagem. Ó,
A mulher está fazendo uma força nesse sentido e o deslocamento dos pesos está nesse sentido aqui, que eu tenho o meu deslocamento. Então, ó, ela está tendo um trabalho resistente à força-peso, porque o peso é aqui. Então, ó, o peso é um trabalho resistente e ela está fazendo um trabalho positivo. Se eu falar para vocês, quando ela ficar, ela vai erguer esse peso, né, até uma altura, não sei qual que é a altura que é o objetivo de erguer, manter aqui. Quando ela parar de erguer uma determinada altura, ela não vai realizar trabalho. Vamos supor que ela pare aqui, desse jeito aqui. A força que ela está exercendo aqui para erguer essa barra não gera mais trabalho, porque o peso está parado em relação ao solo. Então, ó, ela não realiza trabalho. A força realiza trabalho quando tem um deslocamento. Se não está tendo um deslocamento aqui, a força dela não realiza trabalho. Então, se eu mostrar para vocês, quando ela erguer aqui a certa altura e permaneceu segurando aqui por um determinado tempo esses pesos, é a força dela que realiza trabalho? A força dela não realiza trabalho, porque a força tem que ter um deslocamento, né, para realizar trabalho. Certo? Vamos ver aqui uma situação, como seria no cálculo. Vamos supor aqui, ó, que eu tenho uma esfera que está tem um deslocamento nesse sentido. Eu sei que aqui na Terra a minha gravidade é 9,8, alguma coisa aqui, né? Que é metros por segundo ao quadrado. E a massa dessa esfera seja 1 quilograma. E ela é arremessada ou solta por uma altura h de 1 metro. Qual é o trabalho realizado por essa força aqui, ó, com a de vermelho? Força do mesmo sentido do deslocamento. Qual é a minha força peso aqui? Qual o trabalho que realiza para essa força peso? Então vamos lá. Trabalho é força aqui no caso é o peso. Eu sei que peso é massa vezes a gravidade. O deslocamento é a altura, né? Então, trabalho a massa 1 kg vezes a gravidade aqui na Terra é 9,8 vezes a altura h de 1 metro. Então, o trabalho nesse caso aqui, ó, vai ser 9,8 joule. Lembrando que a unidade do trabalho é o joule. E se nesse caso aqui fosse o deslocamento ao contrário da força-peso, vamos supor que eu estou aqui, ó, eu jogo a minha esfera para cima. A minha esfera aqui, ó, ela é jogada para cima. Eu sei que a força-peso ela atua sempre nesse sentido e eu tenho um deslocamento nesse sentido aqui. Qual é o trabalho nessa situação? A mesma coisa. A massa 1 kg, a minha gravidade 1 kg, só que essa força que eu joguei aqui para cima, ele foi até uma altura aqui. Essa altura máxima aqui, ó, seja a mesma coisa de 1 metro. Então aqui seria o mesmo valor
só que com sentido negativo. Por que sentido negativo? Lembra aqui? Porque eu tenho um ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui é 180, então o cosseno do ângulo vai ser vai ser menos 1, certo? Então vamos voltar aqui no início. Aula número 2. Nós acabamos de falar de trabalho da força-peso. O que é esse trabalho? Trabalho é uma grandeza física que mede a transferência de energia. No caso aqui, ó, essa mulher está transferindo a energia dela através de uma força para erguer essa haste aqui. Então, é transferindo energia, certo? Então, vamos para a aula número 3.